Olá, pessoal! Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Além da Ilha. Vamos mostrar nossa primeira viagem em casal, com destino a Salvador e Praia do Forte, na Bahia. O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior. Você vai nos acompanhar na visita à Fundação Casa Jorge Amado, onde conta a vida e obra do autor de Capitães de Areia. Vamos também visitar a Casa do Rio Vermelho. A casa tem esse nome justamente por ficar no bairro do Rio Vermelho, o lar do casal Jorge Amado e Zélia Gattai. Vamos também provar o famoso acarajé da Cira, que fica no mesmo bairro. Então já deixa sua curtida e se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação de vídeo novo. E também deixe um comentário que vamos amar ler e responder. É um bom vídeo. Imagine um escritor capaz de transformar uma região inteira em personagem. Foi isso que Jorge Amado fez com a Bahia. Ao ler seus livros, é quase impossível sentir o cheiro do dendê, ouvir o barulho das feiras e acompanhar a vida dos pescadores, coronéis, comerciantes, crianças e malandros como se todos fossem seus vizinhos. Jorge Amado nasceu em 1912, no sul da Bahia, em uma região marcada pelas plantações de cacau. Cresceu ouvindo histórias populares e presenciando as desigualdades sociais que mais tarde se tornariam o coração de sua obra. Ainda muito jovem, publicou seu primeiro romance e nunca mais parou de escrever. O que tornou Jorge Amado diferente foi sua capacidade de misturar temas sérios com histórias extremamente envolventes. Seus livros falam de pobreza, racismo, exploração e política, mas também de amor, humor, sensualidade, amizade e esperança. Em vez de criar heróis perfeitos, ele preferia personagens imperfeitos, cheios de contradições e muito humanos. Durante parte da vida, foi militante do Partido Comunista Brasileiro. Por causa de suas posições políticas, chegou a ser preso e teve livros censurados. Podia até fazer um estudo de caso. Com o tempo, sua literatura passou a enfatizar menos o discurso político direto e mais a riqueza cultural do povo brasileiro. Entre suas obras mais famosas estão Capitães de Areia, que fala basicamente sobre crianças em situação de rua em Salvador, Gabriela, Cravo e Canela, que mistura romance, humor e as mudanças sociais de uma cidade do interior baiano, Dona Flor e seus dois maridos, uma das histórias mais conhecidas da literatura brasileira, Tieta do Agreste, que questiona a hipocrisia e os costumes de uma pequena cidade. Seus livros fizeram tanto sucesso que foram traduzidos para dezenas de idiomas e adaptados para filmes, novelas e séries. Para muitas pessoas no exterior, Jorge Amado foi uma das principais portas de entrada para conhecer o Brasil. Há uma curiosidade interessante. Embora retrate conflitos e injustiças, suas histórias quase sempre celebram a alegria de viver. A comida, a música, as festas, as religiões de matriz africana e a diversidade cultural aparecem não apenas como cenário, mas como parte da identidade brasileira. Foi o terceiro que eu li dele e eu tinha começado
chamado Tieta, só que eu não deu tempo de terminar antes da viagem. Ficou faltando 10% do livro pra terminar. Uma boa maneira de resumir Jorge Amado é pensar nele como um contador de histórias que mostrou que a vida das pessoas comuns merece ser tratada com a mesma grandeza dos grandes épicos. Ele transformou o cotidiano da Bahia em literatura universal, e por isso continua sendo um dos escritores mais lidos e admirados no mundo. A gente chegou aqui faltando 1 minuto para 4 horas na casa do Rio Vermelho, que foi a casa onde Jorge Amado morou. E aqui é gratuito às quartas e só pode entrar até às 4 horas. Boa tarde. Boa tarde. Aqui é a casa do Rio Vermelho onde Jorge Amado morou. É um caso de Cavalcante, Carlos Escama, Heitor dos Prazeres. Matá-lo como filho. É o caso do cantor e compositor João Gilberto. Assim Jorge escreveu no final. Esse baiano de Juazeiro, um dos brasileiros de maior talento. Ele é bem florido. Acho que eu vou comprar uma camisa parecida com essa daí. Não, eu quero uma florida, bem florida. Tipo Reginaldo, tipo essa daqui, ó. Olha pro próximo. Esse aqui é um quarto de hóspede do Jorge Amado. Acho que não é pra tocar em nada. Ela falou pra não tocar em nada. Boa tarde. Tudo. Inclusive, eu salvei uma página da Dona Felícia dos Dois Mares em que ela ensina receita de moqueca que eu vou tentar fazer quando a gente tiver na nossa casa. Vai. Os temperos. Olha o doce de estudante aqui, ó. Eita. Alçar, que a gente comeu ontem. Foi desse jeito aqui, mas é diferente. É diferente. A apresentação é diferente. Casa do Rio Vermelho de Jorge Amado, Zélia Gattai, de 1958, em Salvador. Na sala principal tem objetos trazidos de mais de 110 países que o casal visitou. A mesa de trabalho de Jorge Amado permanece voltada para o jardim. Os quartos são simples, coloridos e cheios de histórias. O de hóspedes já recebeu personalidades do Brasil e do mundo, de Tom Jobim a Pablo Neruda, e também a Simone de Beauvoir. Na cozinha, existem várias especiarias que são utilizadas nas receitas do casal. Inclusive também mostra várias receitas e os pratos preferidos do Jorge Amado e Zélia Gattai. As portas foram projetos especiais de Caribé, e assim como os famosos azulejos da entrada que viraram marca registrada do lugar. O piso da área externa, com mosaicos, foi inclusive uma sugestão de Lina Bobardi.
ficam algumas fotos. E também trabalhos. E ilustrações. O que mais é carta agora? Pablo Neruda e o Jorge Amado. Deve ser, né? Aqui tem uma ilustração, Uma pintura. uma pintura, que é o closet do casal. E a gente pode estar mexendo tudo nas gavetas para ver. Mostra cartas e itens originais do casal. Interessante. As roupas que eles usavam. Gente, conheceram aqui o quarto do casal? Ainda não. Tem uma vontade, tá bom? E logo mais. Espelho de frente pra cama. Deixa dessa forma e o museu somente são as vitrines. Ah, perfeito. Aquela área de jardim pode ser visitada? Sim, sim. Lá inclusive tem um banquinho que foi onde o casal escolheu depositar as cinzas com o casal. Tem que tirar uma foto lá. A Vera tem junto 56 anos assim com a Gisele. Não, tem que ser mais. Esse aqui com os dois. É uma favorita do casal. Agora essa é sua vez. Esse é o gato da casa. Picolé. Picolé. Jorge Amado amava gato, né? Porque tinha um monte. Tem um espaço no jardim onde tem 2 bancos que Zélia e Jorge Amado gostavam de se sentar. Ficavam abaixo de uma mangueira. Hoje lá, nesses 2 bancos, foi depositado as cinzas do casal. A gente aproveitou e tirou uma foto, porque criou-se a tradição dos casais virem aqui e se sentar nesses bancos para terem um relacionamento duradouro, assim como Jorge Amado e Zélia Gattai. Então, área de jardim da residência Jorge Amado. Muito, muito bonito aqui. Quem puder visitar, visite. E é lindo, muito legal. Agora a gente está se aproximando da saída. Lá está o meu amor me esperando. Candomblé. Casa do Rio Vermelho. E agora a gente vai descer para a praça onde tem a estátua do Jorge Amado. No Largo de Santana, perto da casa onde o Jorge Amado morava. A gente veio andando lá da casa dele até aqui. É bem de boa. Ali tem um acarajé muito famoso que a gente vai provar. E tem também a estátua do Jorge Amado com a Zélia Gattai. E um cachorrinho fofinho. E olha a a vista. igreja de Santana também. A igreja de Santana. E olha que vista linda. Que pôr do sol maravilhoso. Muito bonito. Isso é óbvio. Nice to see the day the universe is new for me.
por isso eu não vou entrar, que eu não tô com preguiça de tirar os sapatos. Agora à noite a gente veio lá da Largo de Santana, onde tem a estátua do Jorge Amado e da Zé. E agora a gente veio aqui na Vila Caramuru, antigo Mercado Peixe. Tem vários restaurantes e bar, e até que os preços são ok. No Happy Hour tem uma caipirinha dobrada que a gente passou ali no bar. Talvez a gente volte mais tarde lá, que é R$16,90, R$15,90. Então, quem sabe a gente volte mais tarde lá. Agora a gente tá indo na praça, eu acho que é de Iemanjá, eu não lembro o nome. A gente vai provar o acarajé da cera agora. Sobremesa. A gente vai provar agora pela primeira vez um acarajé na Bahia. A gente tinha provado um acarajé mais ou menos, porque não é recomendado acarajé, mas é porque não foi original da Bahia, né? Então a gente vai provar agora. Aí a gente botou a pimenta separada. A gente vai provar só com tiquinho. Se estiver muito forte, a gente não coloca. Sim. Vou botar aqui um pouquinho. Mas eu quero viver. Tá bom. Vou botar só uma gotinha. Vou provar, depois Paulo prova também. Deixa eu pegar aqui. Acho que separa direitinho o camarão. Alegre. Toda preocupação, mas você entrega toda vez. Bom? A pimenta é ok. Muito ok. E o sabor do acarajé? Gostoso demais, é muito bom. É muito bom o bolo. A massa é muito gostosa. Muito melhor do que eu tinha provado antes. Tá muito bom. Tá, Prova, Vitor. eu agora. Agora é a vez de Poliele provar. Ela vai botar a pimenta. A gente tá comendo... Tu falou onde é que a gente tá comendo? Onde é que... O acarajé da Cira. Isso. Ele é muito famoso. É. Eu quando olhei eu fiquei meio receoso porque o camarão tá com casca, mas Não é, parece macio. é bem macio, não incomoda não. Quem se incomoda com o camarão com casca nem percebe a casca. É bem gostoso, bem macio mesmo. Gostou? Botou a pimenta? E aí? A pimenta não é forte não, né? Uma delícia. A pimenta é forte? Não, de boa. A gente vai botar a pimenta nele todo agora. É bem apimentadinha, mas não forte. Não é forte. Depois a gente vê se a gente prova o abará. Se duvidar, a gente prova já já. E aí, vida, quais são os comentários? Muito gostoso. Mostra aqui ele aberto. Sobre tipo a massa dele. A massa é bem melhor do que o que a gente... Pode. A gente provou a acarajé, a gente adorou. Agora a gente vai provar o abará. Bora ver a cara dele. Ó, é igual a acarajé, a diferença é que a massa é feita no vapor. Enrolado na folha de, acho que é de bananeira. Né? Não tenho certeza, mas acho que Só visualmente já dá uma diferença. É, a Já gente vai pode provar perceber. aqui. Parece uma massa, E a gente vai mas botar a pimenta do outro que a gente copinho. sobrou. Bora ver como é que fica. Ele adorou, eu só queria uma desculpa pra comprar outro. Não, mas a gente tá comendo. E aí, não, bora provar a abará, que estamos na Bahia. Não é outro local que a gente vai comer. Vai lá, Frank. E aí? A textura aqui, ó, também é diferente. Ó. No outro, você via que a massa era meio Então, branca. Era branca. Era branca. Uhum. E aí, esse aqui não. E aí, o que tu achou? É muito Gostoso. visível a diferença? É diferente, mas é gostoso. Sim, não é tão diferente. É o mesmo sabor, porque é a mesma coisa, só mudou
A base. Deixa eu provar só a massa. Só a massa que mudou. Parecido demais. Mas eu gostei, não achei ruim não, achei bom. Mas eu acho que a acarajé é mais gostoso. Que é frito, né? Mas se duvidar, esse aqui deve ser mais saudável que a acarajé, porque a acarajé é frito. Então, Tá aprovado. mas tá bom, eu gostei. Não achei ruim. Agora a Poliele vai provar aqui um abará. Bora ver o que ela acha. Vou botar um pouquinho da pimenta. Botei muito. Tudo bem. Botei muito, vida. Só em um ou tu espalhou? Só em um. Foi um camarão. Mas vai. Opa! Eu botei minha mão sem querer na câmera. Tá bom também. E aí? Esse me lembra mais uma massa de alguma outra coisa que eu já comi. Sei lá, um bolinho. Não sei, parece algo mais comum, de alguma forma. A massa é como daqui. E aí, tu gostou De mais? algum bolinho que tu já tenha comido. É, mas Bacalhau, eu olhando pra tua cara, eu acho que tu gosta mais do acarajé. ó. Aquela já é mais gostosa. É, mas eu não achei ruim não, achei muito bom também o abará. O sabor é muito, tem muito sabor que tem na comida. Não tem como ser ruim, tem muito sabor. Mas o acarajé é mais gostoso. Vou pra escolher uma outra cara. É, eu também, acarajé.